Sentiu sufocar e pensou, logo acabo. Mas para sua surpresa aquele mal-estar horrível não passava. Viu, confusa, a empregada que atendera e um outro padre entrarem na sacristia e exclamarem apavorados que estavam mortos. Escutou o padre determinar, vamos esconder o corpo desta mulher no armário. Rápido. Pegaram Bárbara, colocaram-na no armário trancando a porta. Livro-me desse corpo mais tarde, falou o padre. Preste atenção, mulher. Vamos vestir o Monsenhor, dizer a todos que ele morreu de um ataque do coração. Se alguém perguntar se atendeu uma mulher em confissão, você diz que sim e que ela foi embora. Entendeu? Assim o fizeram. O padre, distraído e preocupado em evitar o escândalo, tomou um restinho do vinho envenenado da taça de Monsenhor e, sentindo-se mal, foi para o convento e outros padres vieram, organizaram o velório e o enterro. À noite levaram o corpo de Bárbara para o convento e o enterraram no local ermo para que não fosse descoberto. Ninguém veio perguntar de Bárbara e eles não sabiam quem era, somente um padre achou que ela poderia ser uma garota que fugira do convento fazia muitos anos. Como ninguém a procurou, resolveram manter o segredo e se esqueceram dela. O que aconteceu com o Monsenhor? Curioso, Fernão quis saber. Ele desencarnou apavorado, confuso e com medo por ter morrido sem ter se confessado, comungado, estava em pecado. Seu espírito ficou junto do corpo físico, viu seu velório e nada lhe deu alívio, sentia queimar por dentro, odiou aquela mulher. Viu seu enterro. Foi então desligado por desencarnados trevosos que queriam se vingar e foi levado para o umbral onde está sofrendo muito. Já sei, somente terá o socorro quando se arrepender, perdoar e pedir perdão com sinceridade, falou Fernão. São condições, respondeu o ex-sacerdote. Ser receptivo para receber. Ainda bem que sofrimento nenhum é para sempre. A dor ensina aqueles que não aprendem pelo amor. O padre que tomou aquele resto de vinho na sacristia também desencanou e, como o Monsenhor, foi por afinidade para o umbral. O inferno está cheio de religiosos, comentou Fernão. Não ironize. Não você, que não é isento de erros. Primeiro, o inferno não existe como falam. Há somente um local onde os desencarnados que erraram muito estagiam por afinidades. Segundo, só não veem os que, como você, não querem, que existem muitos religiosos que são sacerdotes bons, pessoas íntegras e caridosas. Desculpe-me, pediu Fernão, sei que existem, o Senhor é prova disso. Alguém mais foi prejudicado com o veneno. Bárbara colocou nos barris. Muitos adoeceram, sentiram dores abdominais. Acharam que foi por uma compota estragada, desconfiaram do vinho quando estava quase acabando. Não morreu mais ninguém, mas como Bárbara planejou, realmente sentiram dores. Os padres souberam que aquela mulher desconhecida envenenara o Monsenhor e se matara e o barão que supostamente teria enviado o vinho, segundo o empregado, estava muito perturbado, enlouquecido. Resolveram não investigar, temeram escândalo. E o que aconteceu com a nossa amiga? Fernão quis saber. Bárbara desencarnou sentindo muitas dores e as continuou sentindo. Viu quando a colocaram no armário, quis gritar e não conseguiu. Ficou ali ouvindo conversas sem se mexer. Achou então que o veneno não a matara, mas sim a imobilizara. Resolveu ter calma e esperar o efeito passar. Mas ele não passou. Viu com desespero dois padres enrolar seu corpo num lençol e transportá-lo. Escutou que iam enterrá-la. Não conseguiu falar e rogou em pensamento, não façam isto. Esse castigo não. Estou viva. Bárbara se desesperou. Não conseguiu se mexer, colocaram-na num local apertado, e então ela ficou no escuro, sentindo dores, frio, fome e sede. Eles enterraram-na no chão no porão. O senhor não fez nada? Perguntou Fernão chorando. Eu deveria ter feito algo? Indagou o frei. Não, senhor. Não deveria. Mas eu fiz. Exclamou Damião. Primeiro, de muitos modos, tentei fazer com que Bárbara mudasse de ideia, que não se vingasse, que não matasse ninguém, que não se suicidasse, mas não consegui. Depois, ao ver seu espírito enterrado junto de seu corpo físico, orei muito e pedi ao meu superior, meu orientador, para que eu pudesse ajudá-la. Tive permissão somente meses depois. Desliguei-a do corpo. Estava muito desesperada, tão perturbada que nada a via ou ouvia.
Levei-a para um abrigo onde são socorridos os desencarnados que se suicidam. Ela está lá, já sabe que continuou vivendo depois que seu corpo carnal morreu. Está muito confusa. O Senhor me levaria para vê-la. Queria tanto abraçá-la, confortá-la, pediu Fernão. Vou levá-lo, mas não abrace, recomendou Frei Damião. O que eu fiz? Aí, meu Deus! Porque fui obsediar a responsável da Isabel. Eu alertei para as consequências, disse Damião. Devemos sempre calcular até onde vão os reflexos dos nossos atos. Você não queria nada disso, mas os acontecimentos fugiram do seu controle. Bárbara admirava, era grata, gostava muito do amigo Jean Marie e nunca questionou o que lhe dizia. Para ela o ateu estava completamente certo. Ela achou que aquele homem, o Monsenhor, não deveria viver e continuar fazendo outros sofrerem. Ela sabia por Michel, que ia muito a negócios para a região, de todos os acontecimentos. Soube que o superior do convento era agora Monsenhor e estava na igreja. Achou, com sinceridade, que estava livrando o mundo de uma pessoa ruim. E que infelizmente não tinha mais nada para fazer e resolveu se matar. Tentei muito fazê-la falar de seus planos a Anatólio ou a Jacó, mas ela não falou. Às vezes, ficava indecisa e foi adiando a partida, até a véspera do prazo para desocupar a toca. Tive permissão para desligar seu espírito do corpo morto, porque Bárbara nesta vida foi uma pessoa caridosa. As crianças do orfanato gostavam muito dela. Ela sofreu muito, foi agredida, não perdoou, mas não fez mal a ninguém até antes de se vingar. Se ela não fosse ateia, teria agido de forma diferente? Perguntou Fernão suspirando. Talvez. Fernão, você os sugestionou, mas eles ouviram porque quiseram. Você verá que a opinião contrária deles não será aceita facilmente. Vamos ver Bárbara. Fernão volitou com Frei Damião até a colônia distante que abrigava somente suicidas. A colônia era muito linda, florida, com chafarizes, um lugar acolhedor, mas os sensíveis podiam sentir a energia do remorso, sentimento comum nos abrigados. Atos impensados, elucidou Damião, como tirar a própria vida física, trazem muito arrependimento. Aqui trabalham espíritas bondosos, alegres e desencarnados moradores de outras colônias vêm aqui orar, corais tentam alegrar com seus cantos, instrumentistas dão espetáculos musicais, isso ajuda muito a suavizar padecimentos, porém a dor do remorso é muito forte e machuca. Bárbara está abrigada nesta enfermaria. Fernão viu Bárbara no leito, estava diferente, via-a sempre com os cabelos presos, agora soltos, desciam pelo travesseiro como cascata, magra, parecia adormecida. Bárbara, chamou o Frei. Como está, amiga? Boa tarde, senhor Damião. Estou melhorando. Hoje pela manhã fui ver no pátio um coral infantil. Fiquei saudosa das crianças do orfanato. Se pudesse voltar, iria organizar um coral com aqueles órfãos. Este aqui é um amigo meu, o Fernão, Damião o apresentou. Boa tarde, Bárbara, respondeu o Fernão emocionado. Alegro-me por vê-la bem. Ainda não estou bem, mas não quero me queixar. Você sabe o que eu fiz? Matei-me. Achei que iria acabar e tomei veneno. Tenho sofrido muito, sinto fome e não consigo comer e nem beber. Por favor, amigo, me faça dormir. Frei Damião levantou as mãos em direção a ela, que logo adormeceu. Os dois saíram para o pátio e o Frei explicou ao seu pupilo. Bárbara sempre me pede para adormecê-la. Ela realmente sente dores, sente o veneno corroê-la. Dorme para fugir da realidade. Sim, ela está ainda muito confusa. Hoje a encontrei melhor, acho que foi a terapia da música, do coral infantil. Nossa amiga se lembrou das crianças do orfanato, exclamou Fernão. As boas ações têm tanta força que basta pensar no bem realizado para se sentir melhor. Ela não pergunta dos amigos, não quis rever Jean Marie. Não, respondeu o Frei Damião, parece que Bárbara se esqueceu deles. Somente recorda que se suicidou e das crianças do orfanato, porque aqueles infantes oram por ela. Não se lembra nem que assassinou aquele homem. Ela irá se lembrar? Indagou Fernão. Não sei, cada um reage de modo diferente. Ter matado seu próprio corpo físico foi algo muito forte. Essa lembrança sobressai as outras. Não será forçada a recordar.
Fernão orou para que Bárbara se recuperasse. Foi visitá-la outras vezes, encontrou-a melhor em algumas, outras, em crise de desespero e arrependimento. Os dirigentes da colônia resolveram que ela voltaria a reencarnar. E Bárbara voltou, reencarnou numa cidade perto de onde ficava a antiga toca. Foi uma criança doente, fraca, nenhum remédio lhe dava alívio, tinha muitas crises e dores, e, aos 8 anos, por causa de uma gripe forte, desencarnou. Dessa vez seu desencarne foi diferente, seu espírito se desligou do corpo físico assim que morreu. Foi levada para um educandário onde se recuperou e logo reencarnou. Dessa vez seu corpo físico foi sádio. Desde menina falava com convicção que não ia casar. Na adolescência, com medo que os pais a casassem, quis ser feia, cortou o próprio rosto com um galho e sujou o ferimento com terra para que infeccionasse. Ficou com uma grande cicatriz. Quando os pais convidavam pretendentes, ela se enfiava, fazia bigodes com carvão, pintava em excesso as sobrancelhas. E coitados dos pretendentes se ficassem a sós com ela. O hálito por comer cebola e alho antes que eles chegassem era horrível, agia com muita falta de educação e indelicadeza e por 2 vezes ameaçou, se casar comigo, eu o mato. E os pretendentes apavorados sumiam. Os pais faleceram e ela foi morar com um irmão que resolveu casá-la. Um senhor, amigo da família, devia muito dinheiro ao irmão dela e, achando que estava fazendo um bem à irmãzinha, falou ao devedor que, se o filho dele casasse com ela, perdoaria a dívida. Dessa vez, por mais que fizesse, não espantou o pretendente. Senhora, por favor, pediu o jovem apavorado, case-se comigo, senão meu pai se mata ou eu me suicido. Não caso e ninguém morre. Tenho algumas economias e vou lhe dar. Não era muito, mas elas deu almoço e resolveu conversar com o irmão. Disse a ele tudo o que sentia e o que queria, não casar. O irmão ficou indeciso, mas a cunhada compreendeu e ficou do seu lado e as duas convenceram-no a desistir de casá-la. A dívida foi negociada. Ela, livre da possibilidade de casar, ficou tranquila. Também, desde pequena, não gostava de ir à igreja. Um dia, tendo ido obrigada, fingiu passar mal, forçou e vomitou. Então não foi mais com a desculpa de que passava mal e o padre a dispensou. Mas não conseguia se safar quando era procissão ou eventos ao ar livre. Não gostava nem de ver padres. Teve amigos, os sobrinhos gostavam muito dela e sentia-se bem. Fernão ia vê-la com frequência, e também visitava todos os do grupo. O que conseguiu de concreto foi que Maurícia, agora religiosa novamente, mas sem fanatismo, escrevesse aos outros falando que poderiam achar respostas a muitas indagações nos evangelhos, meditando e encontrando dentro de si conclusões sobre Deus. Recebia respostas de alguns, falando sobre outros assuntos, não convenceu ninguém, acharam que Maurícia tivera uma recaída, mas se ela estava bem assim, era o que importava. Caterina e Michel não tiveram filhos, não adotaram e ela o traiu muitas vezes, gostava de ser conquistada, admirada, não queria magoá-lo, mas, por mais que prometesse a si mesma, às vezes não resistia e tinha encontros amorosos. Michel não queria saber, amava e não foi enganado, sabia que Caterine era assim, Jean amara até que o alertou. Nunca a seguia, esforçava-se para nem pensar em traição. Ficaram velhos. Caterine desencanou primeiro e Fernão tudo fez para ajudá-la. Michel desencanou idoso, também foi difícil seu desligamento. Jacó viveu por 10 anos na penúria, as garotas em Paris e Hugo lhe mandavam dinheiro. Desencarnou e vagou por anos pela cidade até que Fernão pôde socorrê-lo. Fernão tudo fez para auxiliar o grupo e, como Frei Damião disse, a velhice sempre acompanhada de doenças e limitações. Mas mesmo em dificuldades não se voltaram à religião e nem a Deus. E assim, todos do grupo voltaram à espiritualidade. Não foi fácil para eles a mudança de plano, até os acham que tudo acaba com a morte. Continuar vivos após o corpo físico ter parado suas funções foi decepcionante e sofrido. Fernão se desiludiu, não conseguiu fazer aquilo a que havia se proposto, como Frei Damião previu, eles não o escutaram. Mas isso o fez entender a lei da afinidade. O grupo não se afinou mais com ele depois que mudou. E nesses anos, Fernão viu somente uma vez o espírito daquele que fora naquela existência Jean Mari.
Damião achou melhor que ele não fosse visitá-lo no período em que ficou desencarnado. Mas o ex-ateu não ficou muito tempo no plano espiritual, reencarnou logo. O tempo que um espírito fica na espiritualidade depende muito. Cada caso é um caso, e especial. Uns demoram pouco, a maioria anos, e para alguns a permanência é longa. Depende principalmente da necessidade. Jean-Marie quis reencarnar e teve permissão. Queria voltar se possível num corpo feminino. Não me foi agradável vestir um corpo físico masculino, pediu ele. Foi atendido. Frei Damião informava Fernão tudo o que ocorria com aquele espírito. Quando Fernão foi visitá-lo, estava encarnado na condição de mulher. Viu a pobre, suja, e ela o sentiu, ficou apavorada, tremia e começou a gritar: socorro, uma entidade do mal aproxima-se de mim. Amigos e familiares vieram ajudá-la e um desencarnado bom que os protegia observou Fernão e lhe pediu: Senhor, por favor, afaste-se. Reconheço que não é do mal e não quer prejudicá-la, mas no momento sua presença não faz bem a esta criança. Fernão concordou com a cabeça e afastou-se. Ficou aborrecido. Aquele espírito que um dia fora Isabel e Jean-Marie não aceitara. Lembrou como ele gritou naquele dia no túmulo: nunca mais se aproxime de mim. Não o aceito. E ficou mais triste ainda por entender que ainda não conseguira amá-lo. Por momentos culpou Isabel. Ela reencarnou deixando seus amigos e ele ficou com a responsabilidade de orientá-los e não conseguiu. Sentia-se frustrado por ter tentado durante anos, e, no entanto, não fora ele a começar, mas ela. Tentava afastar esses pensamentos e esperançoso guardava o futuro, porque compreendeu que o tempo modifica tudo, até os sentimentos. A primeira etapa de sua tarefa estava terminada. Tinha se proposto tentar modificá-los e socorrê-los quando desencarnassem. O grupo todo tinha voltado ao plano espiritual. E somente Maurícia passou de descrente para crente, mas o fez porque era um espírito religioso. O restante desencarnou ateu e a vida continuara. Frei Damião procurou: Fernão, você fez o que se propôs, agora é o momento de cuidar de si mesmo. Aprendeu muito com este trabalho, já sabe com certeza o que não se deve fazer. For que não reencarnar e vou voltar ao físico e, se quiser, reencarnaremos juntos. Acho que necessito mesmo da benção do esquecimento, exclamou Fernão. E saber que o Senhor estará por perto e será muito gratificante. O Senhor planejou fazer alguma coisa em especial? Reencarnar já é especial, respondeu o Frei. Reencarnarei e conviveremos por uns anos, não como pai e filho, mas se você aceitar o que a vida lhe apresentar, será como se fosse. Planejo sim, quero voltar ao sacerdócio, ser bom religioso e ensinar pelo exemplo. Meu ideal é fazer da religiosidade algo puro e por meio da religião tornar-me bom e motivar a todos a serem bondosos. Porque, Fernão, não é certo seguir uma religião, ser religioso e achar que não precisa ser bom, fazer o bem, ficar passivo, não se esforçar para ser melhor. Fernão pensou, de novo. Tomara que consiga. Também espero, falou o Frei sorrindo. Ler a seus pensamentos. Os dois foram contentes ao departamento reencarnatório da colônia em que moravam e planejaram a volta ao plano físico. Depois, como Lourenço, voltou ao plano espiritual. E o antigo Fernão encarnou ainda outra vez e nessa última vestimenta física exerceu novamente a medicina, sanando dores por muitos anos, como se fossem as suas. Com a bênção da reencarnação, ele esqueceu o período de sua existência como obsessor na França, até que recebeu, na espiritualidade, a visita de um espírito que sentiu ser querido, apresentou-se como Frei Damião e o fez lembrar. Reencarnações de Jean-Marie. Jean-Marie estranhou o local para onde Frei Damião o levou, aquela casa de caridade, um posto de socorro muito bonito, mas não conseguia se adaptar. Era na sua opinião muito simples e com ordens severas para ter disciplina. Não queria ser ingrato nem reclamar, se apavorava só de pensar no que sofreu com a desencarnação. Não se sentia merecedor de estar ali, não conseguia esquecer que fora ateu e o remorso o atormentava. Por isso, quando seu orientador disse que poderia reencarnar, entusiasmou-se. Voltaria como mulher. Acharam melhor aquele espírito estar perto de pessoas que acreditavam em Deus de modo simples. E Jean-Marie voltou num acampamento de ciganos e recebeu o nome de Esperança. O grupo era pequeno,
pobre e ela cresceu solta, achando tudo bom, mesmo que passasse fome e frio. Para aquele grupo, Deus era a natureza, era pai e mãe, criador de tudo, e acreditavam que eles voltavam sempre a renascer, às vezes em animais, por isso era obrigação serem bons com os animais. Esperança não prestava atenção nos detalhes religiosos, mas amava Deus em tudo. Tinha sensibilidade, vidência, escutava às vezes os mortos. Esse fato era considerado normal para aqueles ciganos. Aprendeu a dançar e gostava de se exibir. Mas a vida deles não era fácil, mudavam-se muito, e, como as aves, fugiam do frio. E eram chantageados. Para terem permissão para ficar acampados em determinados locais, tinham de pagar ou para o dono das terras ou para as autoridades. Eram perseguidos, humilhados, e por muitas vezes as mulheres jovens tinham de pagar com seus corpos para homens sem escrúpulos. Como é triste ser forçado a fazer algo para ter sossego ou onde ficar, lamentava-se Esperança. Uma vez, um fazendeiro exigiu que Esperança e outras duas jovens fossem numa festa, foram dançar e eles as maltrataram. Esperança levou uma surra e ficou muito machucada. Foram ameaçadas, ou faziam tudo o que eles queriam ou iriam bater nos idosos do grupo. As três voltaram arrasadas para o acampamento. Não é justo algumas pessoas extorquirem assim as outras, exclamou Esperança muito triste. Esperança, disse o líder dos ciganos, aprenda uma coisa, a não fazer o que não gosta que lhe façam. Aprendi, nunca irei extorquir ninguém. Prometo a mim mesma. Sendo assim, aprendeu a lição que a vida está lhe ensinando. O tempo passou, Esperança não teve filhos nem companheiro fixo, seus envolvimentos amorosos duravam pouco. A mocidade passou depressa, sua dança já não atraía mais, então ela aprendeu a ler a sorte, o fazia por carta, pelas linhas das mãos. O grupo que já era pequeno se dividiu, umas famílias resolveram ir para um outro local. Ela ficou com o líder, eram amigos. Esperança estava com 36 anos, já era considerada velha. A média de vida naquela época era de 40 anos e os pobres viviam até menos. Iniciar o outono e o grupo cigano decidiu viajar, iam para um lugar onde o inverno não era muito rigoroso. Mas esfriou de repente, uma frente fria deixou o tempo com temperatura baixa. Esperança resolveu ir à cidade ler a sorte, esmolar para terem o que comer e levarem mantimentos para a viagem. Entreteve-se numa taberna e, ao sair, foi assaltada, e o ladrão roubou tudo o que ela conseguira. O tempo escureceu, choveu e esfriou muito. Achando que não conseguiria ir para o acampamento que ficava a umas 2 horas caminhando, resolveu ficar na cidade e conseguir algum abrigo para passar a noite. Mas ninguém quis lhe dar abrigo ou agasalho, ganhou somente meia garrafa de conhaque de má qualidade. À noite, ela ainda andava pela cidade. Sentindo muito frio, passou na frente da taberna que já tinha fechado e se encolheu no vão da porta. Tomou o conhaque, esquentou-se um pouco, mas, quando passou o efeito do álcool, sentiu muito frio, encolheu-se mais ainda e desencanou por hipotermia. Pela manhã, ao abrir a taberna, o dono viu-a morta, não sabia o que fazer quando o líder dos ciganos veio a cavalo à sua procura. O velho amigo chorou ao vê-la morta, pegou o corpo encolhido, endurecido e o levou para o acampamento. Aqueles ciganos faziam uma cerimônia para enterrar seus mortos. Reuniam-se, oravam, doavam energias e falavam ao falecido que seu corpo havia morrido, que não se apavorasse e que seguisse com seus antepassados. Esperança, que estava confusa, sentiu alívio nessa cerimônia, viu seus amigos e familiares desencarnados e partiu com eles para a espiritualidade. Seu corpo foi enterrado e no outro dia o grupo partiu. Esperança foi abrigada num posto de socorro e pediu para reencarnar. Achava que não era merecedora de morar naquele local. Sentia que tinha de fazer algo, embora não soubesse o que. Foi conversar com o orientador da casa que a abrigara. Gosto de estar encarnada. Acho que tenho de aprender vestindo um corpo físico. Temos sempre muito o que aprender, disse o orientador. O que você aprendeu na sua encarnação mais recente? A não extorquir ninguém, ela respondeu convicta. Isso é bom. O que quer aprender na próxima encarnação? Qual é seu objetivo? O orientador quis saber. Queria reencarnar num lugar onde aprendesse a trabalhar e, se não for pedir muito, onde não faça frio. Gostaria de ser negra? Escrava? Acho, respondeu ela,
que não estou em condições de pedir mais nada. Já obtive 3 sim. Permitiram que eu voltasse logo ao plano físico, que aprendesse a trabalhar e num lugar onde não faz frio. Decidido, esse espírito voltou a reencarnar e veio para o Brasil. Nasceu perto do Rio de Janeiro, numa fazenda onde os escravos eram bem tratados, recebeu o nome de Lude, que passou a ser Ludinha e chamada por uns espanhóis de Lurdinha. Aprendeu realmente a trabalhar. Desde pequena ajudava as mulheres lavando roupas, fazendo doces, cuidando das crianças, filhos dos escravos. Teve um companheiro aos 15 anos, foi mãe aos 16 e 17 anos, de 2 meninos. Estava com 18 anos quando uma família de espanhóis veio trabalhar na fazenda, tinha muitas crianças e todos ali gostaram deles. Ludinha também, mas não do senhor Lourenço, sentiu antipatia assim que o viu. Resolveu evitá-lo. Ela estava grávida novamente e desconfiava que o pai de seus filhos a traía com uma moça, escrava da fazenda vizinha. Estava aborrecida, por causa de muito trabalho, dos filhos, dos enjoos da gravidez e por achar que estava sendo traída. Lavava roupas quando o espanhol, o senhor Lourenço, veio perguntar do seu companheiro que estava sumido. Ela sentiu raiva, seu marido devia estar com a outra e foi grosseira com o espanhol, o desafiou com ironia. Não gostava dele, sem compreender por quê. Sentiu ódio como se ele fosse culpado de todos os seus problemas. Discutiram, ela cuspiu nele. O espanhol também não gostava dela, sem entender por quê. Sentia que ela o prejudicara muito, era a causa de seus problemas e dificuldades. Colocou-a no tronco e castigou-a, chicoteando-a. Ludinha era geniosa, não deu um gemido, enfrentava seu carrasco com olhares desafiadores. Sentia dores, mas a raiva era maior. Os escravos gritaram e 2 escravas foram correndo chamar o senhor. Não era costume naquela fazenda ter castigos. O proprietário veio correndo. O que está fazendo? Por que bate nela? Ela não quer me dizer onde seu marido está. É uma negra rebelde, rebelde! Exclamou o senhor admirado. Ludinha é uma boa moça. Desamarrem-na, ordenou para as outras escravas. Levem-na para a senzala e cuidem dela. E você, Lourenço, venha comigo. Indignado, o dono da fazenda despediu o espanhol. As mulheres carregaram Ludinha para a senzala, deitaram-na, cuidaram dela com carinho. Ela abortou, sofreu muito, os ferimentos das costas sangravam e doíam. Ela chorou por horas e sentiu muita raiva. Acharam seu companheiro morto. Ele não tinha fugido ou ido encontrar-se com ninguém, fora pescar. Caiu no rio e morreu afogado. Ludinha sentiu alívio por saber que o espanhol foi embora. Não ia mais ver aquele homem desagradável. Recuperou-se lentamente, perdera muito sangue no aborto. O dono da fazenda ordenou que ela descansasse até recuperar-se totalmente. Quando voltou a trabalhar, foi servir na casa grande. Não arrumou outro companheiro. Anos depois a Sinhá faleceu. O dono da fazenda dividiu a propriedade com os filhos e ficou somente com o sítio. Ludinha ficou com ele, tornou-se sua companheira e teve mais 2 filhos. Esse senhor era muito bondoso, libertou os 2 filhos dela, os que teve anteriormente um deles foi embora. Nunca mais ela o viu e nem soube dele. Ludinha sofreu muito por isso. O senhor não tinha religião e ela rezava com os brancos e também fazia rituais dos escravos para entidades africanas. Pensava muito e não conseguia entender por que havia diferenças entre os seres humanos e por que Deus permitia a existência de escravos. Se esse senhor foi bom para ela, Ludinha também retribuiu. Ele ficou muito doente. Ela cuidou dele por anos e, quando ele desencanou, o sítio ficou para seus 2 filhos que eram dele. Ela desencanou com 39 anos e pôde ser socorrida pelos ex-escravos desencanados. Dessa vez, sentiu-se muito bem no plano espiritual. Achou que merecia ficar na colônia, gostou muito de lá e achou-a confortável. Você, Ludinha, atingiu seu objetivo nesta encarnação? Perguntou seu orientador. Queria reencarnar para aprender a trabalhar. Aprendi sim, respondeu ela. Acho que essa encarnação me foi proveitosa. Agora gosto de trabalhar. A não ser por um dos meus filhos que muito me fez sofrer, tudo deu certo. Ainda estou preocupada com ele, tornou-se um malfeitor. Como todos nós, ele encontrará o bom caminho. Mas, o que você quer fazer agora? Qual é o seu objetivo? Quis o orientador saber. Não sei.
Encarnada queria muito ser uma sinhá para tratar bem os escravos. Queria muito mesmo, não quer mais? Quero. Se eu for uma sinhá, quero ser humana, bondosa, desejo dar bons exemplos aos outros senhores, respondeu Ludinha convicta. Você terá essa oportunidade. E aquele espírito que já fora Isabel, Jean Mare, Esperança e Lúdica reencarnou e recebeu o nome de Ambrosina, filha de fazendeiros, e tornou-se uma sinhá. Filha caçula de Jorge e Marcina, foi educada para respeitar todos os seres humanos. Aprendeu a ser religiosa, mas não gostava dos rituais da igreja e discordava de alguns ensinamentos, como que dizia que negros não têm alma. Costumava ler a Bíblia, principalmente os evangelhos. Tinha sensibilidade, sentia os desencanados, às vezes os via e orava com muito medo. Não se entusiasmou, como suas irmãs e irmãos, em casar, embora tivesse pretendentes, preferiu ficar solteira. Cuidou do pai doente, depois da mãe, herdou a sede da fazenda quando os pais desencanaram e ficou morando sozinha. Era dinâmica, trabalhadeira e foi realmente uma pessoa boa. Seus escravos a amavam e teve muitas discussões com escravocratas em defesa dos negros cativos. Ambrosina viu os escravos que ela tanto amava serem libertos e quando ficou doente foram seus ex-escravos que cuidaram dela. E ela deu a esses amigos, os negros que a serviram, tudo o que podia, joias, dinheiro, animais, porque sabia que a fazenda não podia doar, a propriedade ficaria para os sobrinhos. Desencarnou idosa, 52 anos. Acima da média de vida na época. Foi recebida com carinho no plano espiritual pelos seus beneficiados. Adaptou-se e fez planos de ficar muito tempo na espiritualidade. Estava contente fazendo suas tarefas, quando recebeu uma visita. Senhora Ambrosina, por favor, poderia me dar alguns minutos de sua atenção? Gostaria de conversar com a senhora sobre um assunto importante. Como devo me referir ao senhor? Perguntou ela. Damião. Frei Damião, respondeu ele sorrindo. Conheço-o. Sinto que devo lhe ser grata, mas não me recordo. Sabe que renascemos muitas vezes, não é? Sei sim, senhor, respondeu Ambrosina. A sua reencarnação justa e maravilhosa. Já estivemos juntos. Não, respondeu aquele que outrora fora Frei Damião. Encontramo-nos uma vez, é sobre isso que quero lhe falar. Frei Damião falou devagar dos acontecimentos do passado ocorridos na França. Estavam acomodados num banco de um jardim e, conforme ele foi falando, Ambrosina foi recordando. O Senhor me socorreu. Desligou meu espírito do corpo físico apodrecido. Foi um horror. Que tristeza. Como pude ser ateu? Obrigada, Senhor, por ter me ajudado. Pegou a mão dele e beijou-a. O Frei sorriu. A senhora já me agradeceu. Mas não vim visitá-la para receber agradecimento nem para recordar o passado. Vim lhe perguntar, está pronta para reparar? Errei muito mesmo. Reparar? Como? O que posso fazer? Perguntou Ambrosina admirada. O que fez? O que acha que realmente fez de errado naquela encarnação? Indagou Damião em resposta. Espalhei o ateísmo. Aqueles que confiavam em mim passaram a ter a mesma opinião. Não somente fiz mal a mim, mas a outros também. O mal que fiz a mim, reparei, mas o que fiz aos outros, pode reparar. Quer? Quero muito, respondeu Ambrosina esperançosa. Estou marcando um encontro com todos do grupo da antiga toca. Aqui está um cartão com a data e o local. Venha. Reencontrará os amigos e planejarão a reparação de seus erros, convidou o Frei. Irei sim, afirmou Ambrosina. Despediram-se. Ambrosina segurou o cartão com força, continuou sentada no banco e ficou pensativa. Recordou de tudo isso e entristeceu muito. Quando nos entristecemos com lembranças de erros que cometemos e sentimos que temos dívidas, é porque elas não foram pagas, reparadas e superadas. Como erros nos incomodam, exclamou aborrecida. Mas a tristeza não os anula, falou uma amiga que se sentara ao lado de Ambrosina, que, distraída com seus pensamentos, nem percebera, sorrindo, a amiga continuou a falar, mas pela bondade infinita do nosso Criador, podemos repará-los. Nada de tristeza, sim ao trabalho. Ambrosina sorriu e concordou com a amiga, você tem razão, não podemos ficar tristes quando temos a oportunidade de reparar. Aguardou ansiosa o encontro.
Aquele espírito que foi Frei Damião foi à procura de todos do grupo e fez a mesma coisa. Conversou, ajudou-os a recordar o passado, fez o convite e também, ansioso, aguardou pelo encontro. Reencontro. O encontro seria na colônia onde Frei Damião era morador. O grupo viera de diversos lugares e foi conduzido a uma sala no departamento da educação. Foram chegando, uns tímidos, outros ansiosos, mas todos demonstraram surpresa. Seus aspectos estavam diferentes, todos tinham reencarnado depois daquela existência na França. Você é Catherine, deixe-me ver direito. Jean-Marie, o Hugo. Como está diferente. Abraçaram-se, estavam saudosos. Conversaram animados, todos queriam saber de todos. Onde estavam no momento, o que faziam, o que fizeram e a amizade aflorou forte. O antigo Jacques também estava contente, ninguém lhe cobrou nada. Ali não havia inocentes, todos erraram e o objetivo era planejar uma reparação. Fernão também chegou, olhou-os saudoso, embora diferentes, ele os reconheceu. Esse fato ocorre no plano espiritual, reconhece-se o ser, o aspecto não importa. Ficou observando-os sorrindo. Quem é você? Perguntou Catherine. Eu, ora, que nos importam nomes? Disse Anne. Eu me lembro ter tido uns 20. Você não era do grupo, mas sinto que o conheço, só não estou conseguindo me lembrar. Já sei, foi você que me socorreu quando desencarnei na França, quando me chamava Anne. Meu corpo físico morreu, sofri muito e você me ajudou. Posso lhe chamar de você? Pode sim, quero fazer parte dessa amizade tão sincera. Chamava-me na época Fernão e estava desencarnado. Você era o desencarnado que me influenciava? Perguntou aquele que foi Jean-Marie. Sim, respondeu Fernão, enquanto vocês estavam encarnados eu estava desencarnado e fazia, do meu modo, parte do grupo. Então se junte a nós, convidou Bárbara estendendo as mãos. Se foi convidado para esta reunião é porque devemos trabalhar juntos. Você sabe dos outros que não vieram, de Maurícia, Estevão, Felipe, Emília e o marido. Eles não vêm. Obrigado por me aceitar, respondeu Fernão. Creio que os 3 que mencionou primeiro não têm nada para reparar. Maurícia naquela existência tomou-se religiosa novamente, crente fervorosa, mas sem o fanatismo de antes, foi boa esposa e ótima madrasta. Estevão desencarnou muito jovem, reconheceu seu erro e tratou logo de reparar seus atos errôneos. Felipe nem ateu foi realmente, os 3 estão bem, no momento estão reencarnados. Não virão ao encontro. Emília e o marido não aceitaram o convite, disseram não estar preparados para uma reparação. É uma pena, exclamou Bárbara. Pelo livre-arbítrio, eles podem se recusar, mas se nós conseguirmos realizar nossos planos, quando Emília e o marido resolverem se reparar, eles não terão nossa companhia e amizade, não nos terão por perto. Joaquim. Que bom revê-lo, exclamou Jacó. Esse é Joaquim? Perguntou Anne. Sei que fez parte do grupo assim que Jean-Marie se tomou ateu. Você desencarnou 2 anos antes de me juntar ao grupo. Seja bem-vindo, obrigado, agradeceu Joaquim. Infelizmente fui eu que falei do ateísmo para Jean-Marie e, não se culpe, interrompeu Jean-Marie com carinho. Você também me falou de muitas outras coisas, fui ateu porque quis, naquele período afinei-me com a descrença. Estou muito contente por revê-lo. A conversa continuou animada. Como é bom rever amigos. Foi então que perceberam que o orientador do grupo, aquele espírito que muito ajudou a todos e que naquele momento preferiu ser denominado de Frei Damião, entrou na sala e os observava carinhosamente. O grupo se aquietou, sentaram e dele ouviram. Sejam bem-vindos e agradeço-lhes por terem aceitado o meu convite. Quando recordamos nossas múltiplas existências e entendemos que erros ficaram pendentes, é necessário então repará-los. Proponho nesta reunião que façam isso. Estamos aqui, meus amigos, para planejar a reparação de equívocos do passado. Gostaria de escutá-los e perguntem sobre o assunto. Estejam à vontade. Foi Catherine a primeira a se manifestar. Disse comovida, agradeço muito por estar aqui e aproveito para agradecê-lo Frei Damião pelo muito que recebemos do Senhor. Acho que fui ateia naquela época por desconhecer a mim mesma. Achava que eu era algo, uma coisa, não pensava ou achava que fosse um ser que tinha alma,
Não conhecendo a mim, não consegui conhecer Deus. Orgulhosa, julguei que tudo que via, que sabia que existia, era obra do acaso e não uma criação perfeita de Deus. Você, Catherine, sofreu pela descrença, não conseguiu entender o teísmo, concluiu Frei Damião. É difícil encontrar Deus externamente sem encontrar antes em nós, falou Anne. Deus em mim estava dentro de uma pedra bruta, não o senti e foi muito mais fácil não acreditar do que questionar. Acho que fui ateu, manifestou Hugo, pelo pseudo-cristianismo que inventou um pseudo-Deus, um Deus difícil de entender. Realmente, interferiu Frei Damião para elucidar, o que não se entende é difícil de amar. E vocês, meus amigos, quando tiverem encarnados, deverão levar a outros a compreensão para que amem a Deus como vocês deverão amar. Jean Maria suspirou alto e todos olharam para ele, assim se expressou. Não acho que por termos sido ateus fomos enganadores, fomos sim auto-enganados, iludidos e até irresponsáveis. Neguei um pseudo-Deus que foi criado pelo egoísmo, um Deus do ambiente religioso daquele período. Não podia amar aquele Deus, preferi então determinar que não existia. Mas não procurei entendê-lo, se tivesse procurado, teria achado, mesmo naquela época, o Deus racional que amaria. Fomos incoerentes, opinou Anatólio. Se achávamos que Deus não existia, não precisaríamos combatê-lo, criticá-lo. Ninguém hostiliza ou dá importância para o que acha que não existe. Eu, por não entender o sofrimento, falou Bárbara, por ver e dar ênfase a fatos que achava ser injustiças, senti ódio de Deus, depois achei mesmo que ele não existia. Agora, sabendo que voltamos muitas vezes a vestir um corpo físico e que recebemos as reações de atos indevidos, compreendi que Deus não castiga, não dá prêmios, não se ofende com nossos erros, mas que nossas ações nos pertencem. Eu ainda não consegui seguir uma religião, mas estou tentando ser uma boa pessoa. Bárbara, Michel opinou, é fácil seguir uma religião, o difícil é ser bom. Frei Damião, o que é ser bom? Ser bom é estar em harmonia com Deus, respondeu Damião, estar equilibrado com suas leis e amar com pureza tudo e a todos. Se conseguirmos ser bons, com certeza seremos também bons religiosos, mas não se esqueçam de que religião deve ser a religação nossa com o Criador. Quando estiver encarnado, quero seguir uma religião que me faça compreender o Criador. Quero ser bom diante de Deus, exclamou Michel. Fizeram uma pequena pausa e Jacó comentou, gosto muito de contemplar o universo e sempre muitas perguntas me vêm à mente, de onde ele veio? O que ou quem produziu tanta perfeição? E agora achei a explicação, Deus é que constitui a natureza das coisas, e absoluto e está em tudo. É a causa primeira e inalterável de todos os efeitos variáveis. E Deus não é somente para crer, é para amar. Se eu desse mais atenção, naquela época, para minha intuição e raciocinasse mais, sentiria que estava errada, lamentou Francesca. Podemos de fato, esclareceu Damião, ter provas da existência de Deus, pela intuição racional e espiritual. Sentir Deus é mais que o definir. Vocês estão me surpreendendo, estou contente por vê-los modificados. Reencarnamos muitas vezes, disse Victor, a dor ensina. Ideias ateístas ficaram no passado e para provar que realmente aprendemos, que nos modificamos, é que queremos reparar. Eu sonho em fazer muitas coisas, mas do idealismo à prática. Quero aproveitar essa oportunidade. Para terem êxito no trabalho de reparação que farão, convido-os a estudarem, continuou Damião a esclarecê-los. Porque um crente pode tornar-se um descrente pelas circunstâncias externas, pela ilusão, por não entender, por achar o sofrimento injusto. Mas um ciente não perde o que aprendeu. Uma vez assimilado, compreendido é o tesouro adquirido do qual se torna o verdadeiro proprietário. Deus, meus amigos, é absoluto e definitivo, mas todos os nossos conhecimentos sobre o Criador e seu reino estarão sempre em constante evolução. Ao progredirmos, nossa compreensão sobre Deus se torna mais clara e verdadeira. Realmente mudamos, exclamou Francesca. Antes eu achava que Deus era uma pessoa, depois não acreditei nele, achei que era uma invenção, agora tenho um entendimento do que é o Criador. E, ouvindo-o, sinto-me feliz por saber que ao progredir, evoluir, terei uma melhor compreensão deste ser infinito. Quero progredir.
Chega de ficar na inércia, parada. Não somente quero reparar, mas fazer algo mais. Isso é bom, exclamou Damião contente. Devemos ter sempre um objetivo ao fazer uma tarefa, mas se realizarmos com amor, ultrapassamos o que foi planejado. Porque quando fazemos planos e os executamos pelo trabalho, aprendemos muito e esse conhecimento é o efeito mais importante. E ao fazermos o bem, ao dar bons exemplos, auxiliamos pessoas à nossa volta. Quero e preciso estudar. Se é para reparar, que o nosso reparo seja bem feito, manifestou-se Cirano. Concordo, também preciso aprender, falou Joana. Tive muitos conceitos sobre Deus. Quero ser crente ciente, compreender tudo para acreditar. Mas tenho medo de falhar, sinto-me ainda muito inclinada aos apelos do sexo. Todos nós possuímos nossas deficiências, nossos pontos fracos nos quais devemos prestar atenção e corrigi-los, opinou Bárbara. De fato, temos receios, falou Anne, mas não podemos nos prender a eles ou deixar que eles nos assombrem. Devemos ser otimistas. O que o Sr. Damião nos aconselha? Que estudem. Fazemos melhor quando conhecemos. Devem começar logo a estudar. Aqui estão alguns livros, os mais importantes para vocês e quando encarnados eles também vão auxiliá-los. Frei Damião mostrou os livros que estavam sobre a mesa. Era a coleção de Allan Kardec. Ele pegou o que estava em cima, abriu e leu. A primeira pergunta da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é: o que é Deus? E a resposta é simples e profunda. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vocês, meus queridos amigos, terão uma boa literatura para orientá-los. Esta coleção lhes dará entendimento de uma fé raciocinada. Isso é maravilhoso, exclamou Michel. Será que nós iremos nos encontrar quando estivermos reencarnados? Vocês, respondeu Damião, reencarnarão num mesmo país, numa região, não longe um do outro e a amizade e os objetivos os atrairão. Acredito que se encontrarão. Num prazo de 8 anos todos voltarão ao plano físico. Agora, podem começar a planejar. Será que conseguiremos mesmo? Perguntou Jean-Marie. Não será difícil. A porta que nos leva aos erros é mais larga, respondeu o orientador. O acerto é da porta estreita. Desejo a vocês que consigam fazer o que tem de ser feito. Gostaria de lhe responder, Jean-Marie, que será fácil, mas não posso. Entretanto, também não afirmo que será difícil. Se amarem o que terão de fazer, será prazeroso. E se eu desistir quando estiver encarnado? Ou encarnada? Porque pretendo ser novamente mulher, perguntou Jean-Marie. A dor será sua aliada, respondeu Damião tranquilo. Se recusar pelo amor, a dor alertará. Primeiro seu espírito cobrará, a sensação de ter de fazer algo e o tempo passar sem tê-lo feito a deixará triste, uma tristeza que dói. Você tem seu livre-arbítrio, fará se quiser, mas sinto que você não se recusará. Lembro-a de que conhecimentos legitimamente adquiridos nos pertencem. Encarnada, mesmo com o esquecimento, eles ficarão adormecidos, estarão em você e isso a levará a procurar respostas coerentes para acontecimentos que não irá aceitar e, ao procurar, achará respostas. Com entendimento sentirá que terá de resgatar erros e, finalmente, é o que desejo não somente a você, mas a todos que ultrapassem a reparação. Façam o bem pelo amor ao bem, porque tem de ser feito e para se tomarem bons. Que Deus os abençoe. Frei Damião afastou-se e sentou-se num canto da sala demonstrando que não tinha mais nada a dizer. E eles começaram a falar, todos ao mesmo tempo. Eu vou tentar ser filha de minha filha, quero ser homem, desejo vestir um corpo físico feminino. Vamos reencarnar na mesma cidade? Fernão também se entusiasmou. Quer escrever bons livros, e eu editá-los, disse Victor. Vou ajudá-lo, afirmou Jacó. Quero ser sua amiga, Jean-Marie, exclamou Bárbara. Fernão, por favor, chamou Damião. Fernão deu uns passos em direção ao amigo. Onde ou como você estava quando os acontecimentos que serão reparados ocorreram? Perguntou Frei Damião. Desencanado, respondeu Fernão. Assim será novamente, afirmou o orientador. Fernão não conseguiu esconder seu descontentamento, porém compreendeu que aquele espírito que tanto ajudara, ao qual era totalmente agradecido, tinha razão. Desanuviou o semblante e sorriu. Olhou para o grupo com carinho, vendo-as tão entusiasmadas,
Perguntou ao amigo. Não estão muito eufóricos? O entusiasmo é um bom começo, respondeu Damião. O trabalho edificante não deve ser encarado como sacrifício, mas com prazer. Reencarnados, todos com certeza terão decepções, tropeços, motivos para chorar, sentirão cansaço, vontade de abandonar tudo, terão de lutar com eles mesmos, com suas imperfeições. Já pensou se começarem com desânimo? Que bom vê-los eufóricos, alegria nos anima e quero todos motivados. Ana acenou para que Fernão voltasse à roda, ele o fez, voltou a participar dos planos. Iam estudar, reencarnar e, emocionados, ouviram Jean Maria expressar comovido, graças, meu Deus, nosso Criador, pelas oportunidades que nos dá, pela reencarnação, de repararmos nossos erros. Fim.